Olá, tudo bem com vocês? Nosso conteúdo vai ser sobre os meios de transporte. Quando a gente ouve falar em meio de transporte, a gente já pensa em algo que transporta, que leva. Então, o meio de transporte ele serve para levar pessoas, mercadorias de um lugar para outro. Eles surgiram ao longo dos anos, ao longo dos tempos, a partir da necessidade que o homem teve de carregar suas mercadorias ou de se locomover para um outro lugar mais distante. Tá bom? Então, com o passar dos anos, os meios de transporte eles foram ficando bem mais modernos. Hoje em dia, a gente encontra meios de transportes que são super rápidos, diferente de antigamente, que nem se pensava ainda em ser construído algo que fosse possível levar uma pessoa de um lugar para outro. Se quiser acompanhar, tá bom? Vai estar lá na página 236. Então, os meios de transportes existem, como eu falei anteriormente, para ajudar a humanidade, para ajudar as pessoas. Existem os meios de transporte que levam mercadorias e também que levam pessoas de um lugar para outro. Eles se dividem em três. Nós vamos ver agora o meio de transporte aéreo, tá bom? O meio de transporte aéreo, o próprio nome já lembra, aéreo no ar. Ele serve para levar pessoas de um lugar para outro no menor tempo, tá bom? Então, a gente observa o avião, o helicóptero, o jato, Então, esses meios de transporte, eles levam a pessoa com uma rapidez maior do que os outros. A gente vai ver também o meio de transportes aquáticos. O próprio nome já fala, aquático, lembra água. Então, são aqueles meios de transportes que estão na água. Por exemplo, o barco, o navio, o submarino, Então, esses meios de transportes, eles podem estar levando carga, geralmente levam muita carga, de um país para outro também. E alguns cruzeiros que as pessoas podem estar fazendo, para conhecer cidades ou mesmo países que podem estar utilizando o navio. Também existem os meios de transportes terrestres. Os meios de transportes terrestres, como o próprio nome fala, é na terra. Terrestre é na terra. Temos a moto, temos a bicicleta, temos o carro, temos o ônibus. O ônibus, ele já se encaixa, gente, no meio de transporte coletivo. Por que coletivo? Porque leva várias pessoas ao mesmo tempo. Diferente de um carro pequeno, que tem uma quantidade determinada, de uma moto, de uma bicicleta. Já o ônibus não, ele leva uma quantidade X de pessoas ao mesmo tempo para um determinado lugar. Nas cidades grandes, por exemplo, tem as rotas. A pessoa vai pegar tal ônibus para ir até o shopping, para ir até o trabalho. Então, tem aquela quantidade de pessoas que às vezes até passa do limite da capacidade, porque também faltam ônibus coletivos para fazer esse processo, tá bom? Então, a gente viu hoje meios de transportes coletivos, a gente viu terrestre, aquático e aéreo. A gente vai ver um vídeo agora, curtinho, tá bom? Para facilitar a compreensão de vocês nesse conteúdo. Ao terminar o vídeo, vocês estarão realizando as atividades das páginas 237 e também da 239, tá bom? Até mais! Gostaria de saber como alguns de vocês chegaram hoje de manhã à escola. Eu vim de ônibus. Eu de carro. Eu de metrô. Fiz essa pergunta hoje porque vamos falar dos meios de transporte. Que bom, adoro viajar. Eu também. E para viajar nos dias de hoje, contamos com meios de transporte modernos que podem carregar peso e pessoas nos lugares mais remotos. Podemos separar os meios de transporte em 3 grandes grupos: aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos, como os aviões, podem atravessar enormes distâncias em pouco tempo. E quais são os aquáticos? Os navios, os botes, os veleiros, as balsas se deslocam pela água e, dependendo da distância e do objetivo da viagem, podemos utilizar um ou outro. O navio tem uma função para a qual é quase exclusivo:
Pode transportar, além de pessoas, cargas muito pesadas de um continente a outro. Professora, com certeza os transportes do terceiro grupo são aqueles que usamos quase todos os dias. Excelente! Esses são os meios de transporte terrestres, os que utilizamos para chegar à escola, trabalhar, visitar familiares e amigos e ir a todos aqueles lugares que precisamos. Eu sei que o ônibus pode ser urbano ou interurbano. Muito bem! Depende do lugar ao qual nos transporte. Os trens também podem ser urbanos ou interurbanos e também existem os de carga. Podem transportar mais pessoas que um ônibus. Alguns funcionam com combustível, mas também existem os elétricos. O metrô circula por túneis construídos por baixo da superfície da terra na qual transitamos. Funcionam com eletricidade, assim como os trens que circulam sobre vias de aço. São velozes e transportam um grande número de pessoas. Uma vez ouvi que existe o trolebus. O que é isso? O trolebus é um meio de transporte terrestre. Também funciona com eletricidade, mas não precisa das vias. E os carros? Ia falar com vocês justamente do automóvel. Muitas pessoas o usam. Existem muitos modelos, marcas e tamanhos. E que outros tem? A motocicleta é outro meio de transporte. A bicicleta que vocês utilizam é antecessora da motocicleta. Não é tão veloz, pois depende da pessoa que exerce força sobre os pedais. Agora vamos andar de bicicleta. Gostaria de colocar nela um porta-malas. Para quê? Para ajudar ao meu avô a transportar as plantinhas de um lugar para outro do jardim. O coitado se cansa de tanto caminhar. Oi, meninos. Oi, vovô. O que vocês estão fazendo? Agora que dirijo meios de transporte como é a bicicleta, quero ajudar você a transportar plantas como carga. Com a sua ajuda eu vou poupar muito tempo e as minhas pernas vão lhe agradecer. Eu vou buscar a minha bicicleta, assim ajudo você. E fazemos mais rápido ainda. Inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.